O Príncipe do Islã. Pelo Espírito, J. W. Rochester. Psicografado por Arandi Gomes Teixeira. Sinopse. Uma história de coragem, em nome do amor que atravessa os tempos. Um príncipe com ideias avançadas, sobre conceitos de bem e de mal, vê-se obrigado a abandonar sua amada, deixando tudo para trás, num ato de submissão a Deus. Não era apenas uma questão do presente. Na raiz de tudo, suas vidas anteriores, e seus anseios do passado, que para ele já não tinham mais o mesmo valor. Um enredo que vai emocionar pelas tramas e bastidores do destino, de uma luta travada entre paixões e traições, envolvendo os mistérios do amor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist. Gratidão a você, que deixa o seu gostei, e comenta, e que compartilha esses vídeos edificantes, com as pessoas que estima. Se inscreva, o seu apoio ajuda o canal a crescer. O que não sou? O que vou fazer, se não me reconheço? Não sou cristão, judeu ou muçulmano. Se já não sou do Ocidente, ou do Oriente. Não sou das minas, da terra, ou do céu. Não sou feito de terra, água, ar, ou fogo. Não sou do império, do ser, ou da essência. Nem da China, da Índia, ou Saxônia. Da Bulgária, do Iraque ou Coração. Não sou do paraíso ou deste mundo. Não sou de Adão e Eva, nem do Hades. O meu lugar é sempre o não lugar. Não sou do corpo, da alma, sou do amado. O mundo é apenas um, venci os dois. Sigo a cantar e a buscar sempre um. Primeiro e último, de dentro e fora. Eu canto e reconheço aquele que é. Jalal ad-Din Muhammad Rumi. 1207-1273. Prólogo. Assalamu alaikum, meus caríssimos leitores. Que os céus vos sejam favoráveis em todos os dias e noites das vossas vidas. Aqui estou, mais uma vez, para abrir as cortinas do passado e surpreender, ainda que vestido em roupagens diferentes e movimentando-se no outro cenário do palco da vida, estes nossos personagens de todos os tempos, ligados e interdependentes por um passado comum, quando agiram laborando a favor ou a desfavor de si mesmos, ou daqueles que os cercavam num mesmo contexto. Passíveis de erros como eram e ainda são, cada qual se posiciona no exercício do seu livre-arbítrio, todavia, submetidos às leis do Criador. Assumindo as consequências das suas ações, eles aqui estão, no compromisso impostergável de aparar arestas e preparar, para si mesmos e para o mundo, novas realidades, transformadoras, sempre. Nesse novo romance, iremos reconhecer os nossos companheiros de experiências transatas, e a nós mesmos, em novas etapas, espelhadas naquelas que já atravessaram a barreira do tempo, mas geraram dependências, para nós, caminhantes eternos das trilhas da esperança, muitas vezes marcados a ferro e fogo, e carregando sobre os ombros, e principalmente nas próprias consciências, a responsabilidade das vitórias e das derrotas, vivenciadas em algum tempo e em algum lugar, na habitual proposta de evolução, rumo a novas conquistas, intelectuais e morais. Benditas oportunidades conseguidas através de muitas rogativas, no reconhecimento humilde e insofismável da nossa pequenez e das nossas lamentáveis dívidas, nessa esteira do tempo, que por vezes nos parece interminável. E assim é, porque palmilharemos ainda, milhares de vezes, esses caminhos e praz aos céus, cada vez mais determinados, na sublime aspiração de alcançar patamares mais altos e as suas consequentes compensações. Bem, aqui estamos nós, sempre ombro a ombro, suores abundantes, convivências, amores e ódios, alegrias e tristezas, vigilâncias e leviandades, muitas lágrimas, ainda.
Um dia seremos mais felizes, quando, quites com a lei, tivermos aprendido, enfim, a amar incondicionalmente. Enquanto isso, daremos um passo de cada vez, corajosos e determinados, submetidos à lei maior, mesmo que às vezes a nossa revelia, que rege, poderosa, a tudo e a todos, neste incomensurável universo. Minha inalterável gratidão e amizade a todos. J. W. Rochester. Capítulo 1. O Príncipe. Próximo a um exuberante oásis, surpreendemos um jovem árabe de rara beleza. Sua tez é bronzeada, os seus olhos, levemente puxados, possuem um brilho forte e magnético, sua boca é perfeita, a brilhante cabeleira é negra como as asas de um corvo. Aos 25 anos, ele é um príncipe, muito querido e respeitado, no seu sultanato. Carrega na alma a dignidade e os valores herdados dos seus pais, que foram assassinados durante uma invasão bárbara. Alto como uma palmeira, ereto, magro e elegante, nos seus trajes de branco refulgente, ele bamboleia sobre o camelo, debaixo de um sol inclemente, sem muita vontade de prosseguir viagem. No seu olhar, brilhos fantásticos, na recordação de sua bela e amada Fátima. Despediu-se dela há algumas horas, e ainda traz nos lábios a doçura da sua boca, que sabe a tâmara madura e macia. Enlaçado nos seus braços sedutores e molhando seus beijos nas suas lágrimas, ele quase desistirá do compromisso que o espera em Damasco. Ela é a maior razão do seu viver e das suas aspirações. Nada existe em sua vida sem ela, com quem sente-se pleno, como homem e como ser. Suas mãos grandes e de dedos afilados seguram, molemente, as rédeas do animal, enquanto mergulha em profundas meditações. Quisera minha vida não fosse tão arriscada. A qualquer momento posso morrer. Atacado por um infiel, sob a ambição e a inveja de algum herdeiro mais afoito, ou diante do punhal afiado de algum ladrão do deserto. Quando chegará a minha hora? Respira profundamente, solta o ar dos pulmões, e questiona. Por que tanto pessimismo, se os prognósticos da minha vida me sorriem, assinando-me com a almejada felicidade? Eu gostaria de ter menos responsabilidades, menos encargos. Como deve ser boa a vida daqueles que podem decidir, por si mesmos, sem o peso, inexorável, de seguir e fazer cumprir à risca tantas leis. Ah, quem me dera cuidar apenas do dia que passa, em relativa paz, com saúde e alegria. Abraçar a mulher amada e admirar com ela o nascer e o pôr do sol, as amigas estrelas quando essas chegam decorando os céus. Sem pressa. Ter tempo para contar histórias para os meus filhos, quando estes chegarem, e um dia, quem sabe, para os meus netos. Contudo, terei tempo ou oportunidade para isto. Vivo assoberbado de compromissos, atribuições, viagens, problemas inumeráveis. Alguns destes vão se arrastando, por anos a fio, sem solução. Devo viver atento, vigilante sempre na defensiva, porque o perigo ronda sombrio, ao meu redor, onde quer que eu esteja. E a vida do meu povo? Depende daquilo que eu possa fazer ou decidir. Essa, a minha maior atribuição junto a Allah. Para isso fui educado e treinado, desde o meu nascimento, como costuma ser com quase todos os soberanos. Detém a montaria, olha para o alto e conclama. Allah. És poderoso e magnânimo com aqueles que te obedecem. Eu, seu mais humilde servo, preciso de força e de proteção. Se, diante dos homens, tenho poder e autoridade, frente à divindade sou um pequeno grão de areia no redemoinho da tempestade no deserto. Jamais me abandone, rogo-lhe, meu Senhor. Volta a incitar o animal e prossegue, devagar, mergulhado nas suas reflexões. Apesar dos meus ingentes esforços para manter tudo da melhor forma possível, ouço queixas, insatisfações, cobranças. Muitas destas injustas,
e algumas de onde menos poderia esperá-las. A verdade, nua e crua, todavia, demonstra a impossibilidade de tudo resolver, ainda que eu trabalhasse dia e noite com o apoio de todo o meu ministério. Ah, se o meu povo soubesse o quanto é difícil governá-los, e se entendesse os conflitos que carrego em minha alma. Hoje compreendo melhor o meu saudoso pai. Quantas reclamações ouviu-me, quanto ao tempo que me roubava no atendimento cuidadoso e dedicado ao nosso povo. Pobre pai querido. Os filhos só compreendem os seus pais quando passam pelas mesmas experiências na vida, e quase sempre já sem as suas amadas presenças. Desanuviando as feições, enfim, ele conclui, algo pacificado. Mas, ó, Alá, quão ingrato sou! Para amenizar as aflições da minha vida, socorrer a minha alma sedenta de paz, e me fazer o feliz, tua generosidade trouxe-me o amor de Fátima, o maior penhor da minha vida. Reconheço, naturalmente, a sua paciência. Com todos os encargos que pesam sobre os meus ombros, é tão pouco que posso lhe conceder. A parcela que lhe cabe é ínfima. Ainda assim, ela sente-se feliz, espera, compreende, tolera, aceita com um sorriso nos lábios, um olhar de admiração, de respeito e de estímulo. Ama, como jamais amei antes e como jamais amarei depois. Ajo que houver, o meu coração e todo o meu ser lhe pertencerão para sempre. Saudoso, estanque o animal, olha à distância, como se Fátima pudesse ouvi-lo, e declara, apaixonado: brevemente farei de você a minha rainha. Com você serei venturoso, ajo que houver. Sua presença e o seu amor amenizarão as dores e as grandes decepções da minha existência. Você será o meu oásis, exuberante, a água, pura e cristalina a dessedentar-me a alma, o descanso, o refazimento e a força de que preciso. Acalmando, enfim, os próprios arroubos, ele retoma a viagem, sobre o seu camelo ricamente ajaezado. O dia já ensaia o seu fim e o esbraseante pôr do sol resplende, avermelhando tudo. No horizonte, o ouro se mistura ao cinza, ao violeta, ao azul, pintando o belíssimo quadro nos céus. Extasiado, ele admira as belezas naturais da sua terra. Aperta o passo do animal, batendo-lhe levemente com seu chicote trançado de fios coloridos, e enfeitado de borlas brancas de algodão. Precisa chegar ao seu destino. O navio do deserto levanta a poeira, balançando seu volumoso corpo, obediente, na rapidez que o seu dono exige. O sol poente se derrama sobre o viajante e sobre a sua montaria, os dois parecem uma miragem do deserto. O príncipe puxa o manto e cobre o rosto, protegendo-se da areia fina que voa à sua passagem. Superados, em parte, a saudade e os sentimentos mais profundos, deseja ser prático, racional. Aquilo que o espera não será fácil nem agradável, e exigir-lhe-á muita sagacidade e prudência. Vive de peito aberto, e exerce, diuturnamente, sua sinceridade natural, por vezes, é temerária. Assim é este príncipe do Islã. Norimar al-Jared. Deixe nos comentários de qual cidade do Brasil, ou do mundo, você está ouvindo essa história do Rochester. Abraços da Súria. Capítulo 2. Fátima. Enquanto isso, à distância, lindíssima mulher, pequenina e fisicamente bem dotada, recorda-lhe o porte airoso, as belas feições, o brilho do olhar e o calor dos seus beijos. Suspirando, sonhadora e já saudosa, pensa: onde estará você, neste momento? Morro de saudades. Volte logo, meu amor. Amo você, com loucura. Sem você, por certo, feneceria como uma flor sem água e sem a luz do sol. Você é o ar que eu respiro, o sangue que corre nas minhas veias, a luz dos meus olhos, minha maior ventura. Na sua tenda, luxuosa, ela se demora, assim, mais alguns minutos, em suaves e doces devaneios. Enfim,
clama pela criada. Esta, do lado de fora, agachada, aguardava-lhe o chamado. Rapidamente levanta-se para a ação que lhe cabe. Alguns minutos depois retorna com uma grande bandeja, preparada para um lanche de frutos, pães, sucos e doces. Uma menina de 10 anos, próxima, em patente adoração, extrai de uma cítara uma melodia agradável e melancólica. Afastando as almofadas coloridas de seda, Fátima estica o corpo, tal qual um felino, e dirige a criança a um olhar de muito carinho, enquanto ouve a música. Brevemente se casará e será muito feliz. Sente-se uma privilegiada. É bela, possui uma riqueza considerável, saúde, e o amor, incomparável, do seu príncipe. Pretende dar muitos herdeiros a ele. Alá abençoe o meu noivo e o meu pai, onde eles estiverem, a minha casa, estas queridas que me servem com devoção, o meu próximo casamento, e estes alimentos. Ela roga, reverente, antes de iniciar o repasto. Alguns quartos de hora depois, a criada retorna, retira tudo e sai silenciosa e prestativa, levando pela mão a menina que, antes de sair, deposita a cítara sobre uma enorme almofada, e despede-se de Fátima com um belo sorriso. Seu nome é Safira, filha da diligente criada, Damiana. A vida das duas depende do trabalho e da proteção que recebem. Mãe e filha adoram Fátima e têm motivos de sobra para tal. Esta lhes concede um tratamento familiar e afetuoso e as respeita, com carinho e bonomia. Do lado de fora, a menina põe as mãos em conchas sobre os olhos, para poder enxergar melhor, e divisa a grande caravana que chega, a levantar poeira na estrada. Retorna sobre os próprios passos e avisa Fátima. Depois segue junto à mãe para os seus aposentos, próximos dali. Os homens chegam, suados e famintos. Apeam das suas montarias, demonstrando excessivo cansaço, mas, nos olhos brilhantes, a satisfação do sucesso da viagem. Há muitas semanas eles saíram. O chefe, alto, porte volumoso, bonachão e dono inconteste de uma beleza viril, dá as ordens, determinando onde e como guardar os fardos que trouxeram. Avisa-os que, após algumas horas, farão a avaliação e os cálculos para os diversos pagamentos. Depois das primeiras providências, eles se propõem a comer, o que fazem entre os gritos de alegria e os carinhos efusivos de suas mulheres, saudosas. Grandes quantidades de carne são assadas em fogueiras, em torno das quais eles se sentam e comem, gulosos. O chefe adentra a sua tenda, tão luxuosa quanto a de sua filha Fátima, e cuida-se, auxiliado pelos criados. Algumas horas depois, banhado, vestido luxuosamente e bem alimentado, ele vai em busca da filha querida. Filha amada. Luz dos meus olhos. Os meus sentimentos e os meus pensamentos para você. Que Alá, Todo-Poderoso, a abençoe e a faça feliz, ele exclama, inclinando-se, na habitual saudação do Salam Aleque. Em seguida, tomando-a nos braços, aperta contra o peito e lhe dá 2 sonoros beijos, um em cada lado do rosto. Ela retribui, amorosa. Paizinho. Que Alá o abençoe e o proteja, sempre, concedendo-lhe muita luz e muita prosperidade. Quanta saudade! Como foi sua viagem? Gloriosa, filha, gloriosa. Mais uma vez, seu pai conseguiu vender tecidos luxuosos, gemas raras e adereços riquíssimos a reis, califas, marajás, cheques, sultões e comerciantes, de todo o jaez. Gente rica e poderosa gosta, muito, destas preciosidades. E nós também, não é papai? Certamente, minha filha. Só vendo, confiante, aquilo que eu mesmo compraria. Minhas mercadorias são de valor indiscutível. Nós sabemos o que é bom e belo, não é? Verdade. O Senhor, meu pai, me permite uma vida de princesa. E o será, brevemente.
Essa certeza alegra o meu coração de pai. Sentando-se nos seus joelhos, contornando-lhe o pescoço, taurino, com os seus braços delicados, ela esclarece, doce, mas enérgica. Escute bem, meu pai e meu amigo mais querido. Não fosse ele, um príncipe, eu jamais viria a ser princesa. Em qualquer condição que ele vivesse, eu amaria e me casaria com ele. Entendeu? Sim, meu amor, mas felizmente ele é um príncipe, não é? E eu, um pai venturoso. E, se ele fosse um pobretão? Ai, nem quero pensar. Sinto arrepios, minha cabeça gira e todo o meu ser se revolta, ao imaginá-la ao lado de um qualquer, que não pudesse lhe dar tudo a que está acostumada desde que nasceu. Com censura no olhar, Fátima amplia sua teoria tentando ser mais convincente. Meu pai, pense assim. Se eu não o conhecesse, será que amaria outro? Duvido. Viveria a esperá-lo, talvez, indefinidamente. Então, o senhor teria uma solteirona em casa, para o resto da vida. Abraçando-a, docemente, ele responde, sincero. Não me tente com essa ideia. Nunca me separar de você. Filha, mesmo feliz com seu casamento, vou ficar muito triste quando se for. Sem você, minha vida não será mais a mesma. Sentirei muito sua ausência. Os olhos do pai começam a marejar, na antecipação da dor que sentirá com a separação. Fátima é a presença amiga, o maior afeto em sua vida. Agora com 20 anos, casando-se, irá para o palácio do príncipe, seu noivo. Fátima, tão emocionada quanto ele, deita a cabeça em seu ombro. As lágrimas brilham nos seus olhos e um nó na garganta a impede de falar. Ama o pai com adoração. Desde que perdeu a mãe, aos 4 anos de idade, apegou-se a ele, numa compreensível compensação. Não consegue imaginar-se longe, todavia tem certeza do passo que deseja dar. Há 3 anos namora e se prepara para o casamento. Seu enxoval, digno de uma rainha, já está pronto. Adentrará os portais do palácio do príncipe levando o melhor e o mais precioso. Levanta o rosto, e pede. Não se entristeça antes do tempo. Prometo não me afastar do Senhor, meu pai. Naturalmente, minha estrela. Assim, abraçados, eles permanecem, cada qual imerso nos próprios pensamentos e já experimentando a dor da saudade. Do lado de fora, uma mulher madura mas ainda de rara beleza. Cabelos negros, presos no alto da cabeça, coberta por um adereço oriental bordado, do qual saem véus que se lhe prendem aos pulsos adornados com pesados braceletes de ouro. Parecendo aguardar algo intencional, ela ouviu grande parte da conversa. Seus vestidos de gaze transparente, sobrepostos em tons cambiantes de verde, são forrados de seda pura. Bordados minúsculos de flores rematam o decote e as barras das saias. Suas sandálias de tiras finas e abotoadas por fivelas douradas são macias e confortáveis. Finalmente, ela adentra a tenda e se depara com a cena afetuosa entre pai e filha. Ignorando a presença da moça, dirige-se ao marido. Com que então, meu caro, já chegou? Sim, como pode ver. E você, onde estava? Ele indaga-lhe, algo contrariado, enquanto, cuidadoso, põe a filha no chão. Perdoe-me a ausência. Lamento não tê-lo recepcionado. Fui com Sara ao mercado e me demorei demais. Havia urgência de fazer algumas compras, indispensáveis à elaboração dos pratos que tanto aprecia, meu marido. Certos temperos são mais difíceis de se encontrar. Demonstrando contrariedade e muitas dúvidas, quanto ao que acabou de ouvir, Dário permanece silencioso. Fátima, intimidada com a chegada da madrasta, sai de perto do pai depois de saudá-la. Um pouco distante, apanha um trabalho artesanal, do qual pendem fios grossos e coloridos. Silenciosa,
ela se dedica a esta atividade. O pai e a mulher saem em direção aos seus aposentos. Ela prossegue dando explicações que ele, carrancudo, finge não ouvir. Não confia nela. Há algum tempo, observa ali um estranho comportamento, em misteriosas escapadas, sempre justificadas de maneira muito ardilosa. Esta madrasta tem, pela enteada, grande aversão. 2 anos depois da morte da mãe de Fátima, Dário casou-se novamente. Estava solitário e Séfora o conquistou, súbita e intensamente, por sua exuberante beleza e sensualidade. Fátima, porém, nunca a aprovou. Por quê? Motivos nunca lhe faltaram, desde o início. Quando das suas viagens, deixando-as sozinhas, sempre que Dário regressava, havia algo de ruim no ar. O olhar magoado da filha não deixava dúvidas quanto ao comportamento da madrasta. A solução foi contratar Damiana, agregada da família e muito querida por todos, para cuidar de Fátima e vigiá-las. Desde então, Séfora passou a ignorar a existência da enteada. Com o tempo, nasceu de Damiana e de seu valoroso marido que trabalha, arduamente, nos serviços mais rudes da casa, a bonita e doce Safira. Ainda pequena, a menina apegou-se a Fátima e hoje lhe segue os passos, reverente e carinhosa. Assim, Fátima passou a ter nele os 2 anjos da guarda. Todavia, é desabonadora para Dário a constatação que sua mulher menospreza sua filha. Usufruindo de tudo aquilo que ele lhe concede, o que não é pouco, ela poderia ao menos demonstrar-lhe alguma gratidão. Dário apaixonou-se, perdidamente, por Séfora, ao encontrá-la numa viagem ao Líbano. Ali, num acampamento de nômades, em meio a transações comerciais, divisou-lhe a bela figura. Sentiu o coração bater forte e o sangue aquecer-lhe o corpo, num desejo avassalador. Ela, mesmo maltratada pela vida difícil e vestida pobremente, exibia um corpo sedutor e um rosto perfeito. Dário aproximou-se, mostrou-lhe interesse, e ela não se fez de rogada. Mulher experiente, conhecedora das artimanhas da paixão, fogosa e interesseira, aproveitou a rara oportunidade que lhe acenava com a solução para tudo. Então, tal qual um pássaro preso no visgo, ele foi ficando. Após 1 mês de estadia, ali, viu os seus homens em arruaças constantes, resultantes do ócio e da insatisfação. Os próximos passos seriam a indisciplina declarada e a necessidade de puni-los. Enfraquecido e cego pela paixão, Dário decidiu assumir a nova situação que chegava à sua vida. Casou-se com ela, conforme os ritos de sua tribo e sob a autoridade dos seus parentes. Enfim, sem maiores cuidados ou precauções, comprometeu-se e regressou daquela viagem casado. Ainda recorda a grande mágoa de Fátima, cobrando-lhe, sem palavras, explicações a respeito de sua atitude inesperada. Sua vidinha, antes tão fagueira, mudava repentinamente, sem avisos e sem preparações. A ansiada espera por seu pai se transformara num pesadelo, porque uma estranha se interpusera entre eles. Por algum tempo tornou-se arredia, mas percebendo que o amor paterno em nada se modificara, voltou a ser como antes. Contudo, nunca se aproximou da madrasta, nem conseguia disfarçar o temor que sentia em sua presença. Dário rapidamente descobriu que aquela que o conquistara, prometendo-lhe venturas, desejava apenas uma situação financeira estável. Ao seu lado, ela passou a ter a vida que sempre almejou, de mulher rica e poderosa, mas nunca o amou de fato, e com o tempo parou de fingir. Às vezes, ela lhe diz coisas muito ofensivas, além de deixá-lo muito desconfiado quanto à sua fidelidade. Nessa situação, já se vão longos 14 anos, de convivência difícil e sofrida. A cada novo dia, Séfora inventa novos motivos para exasperá-lo. Vive distanciada, alheia a tudo que lhe diga a respeito, menos a sua riqueza, naturalmente, e cumprindo as suas funções domésticas com visível contrariedade.
quando aparenta interesse pelo marido ou pela enteada, está, na verdade, investindo nos próprios interesses. Algumas vezes, Dario agrediu-a para depois arrepender-se. Já pensou em deixá-la, mas a paixão que ela lhe inspira tornou-se uma doença, uma obsessão. Sofre com a sua presença, mas sofrerá muito mais sem ela. Enfim, o seu louco amor gerou dependências afetivas. A simples ideia de uma atração chega às raias da insanidade. Será capaz de tudo, caso se veja em tal situação. Assim, ele vive inquieto, inseguro e vigilante. Sua vida conjugal é feita de tormentos. Por isso, não consegue ser feliz, apesar do grande sucesso nos negócios e do infinito amor de sua filha. Fátima observa-lhe a tristeza, mas não interfere nos seus assuntos privados. A cada viagem mais longa, Dario sofre as penas duamente, com suspeitas que provavelmente não são infundadas. Contratou espias para seguir os passos de Séfora, mas constrangido desfez o compromisso e pediu discrição, pagando regiamente aqueles, aos quais dispensou. Ela é esperta demais para deixar-se apanhar, caso haja de fato alguma coisa espúria em sua vida. No leito conjugal, mostra-se ardente e apaixonada, mas Dario conclui, muito sabiamente que, ó, desgraça, ela pode agir, assim, fogosa com qualquer um. Os momentos de prazer que esta mulher lhe oferece são apenas sensações físicas, deixando um enorme vazio em sua alma. Neste estado de espírito, Dario vê aproximar-se o dia em que sua querida filha, única afeição verdadeira, se casará e partirá rumo à sua nova vida. Irá se sentirá muito sozinho, mas o que fazer? Impedir a filha de ser feliz, de construir a própria vida, de realizar os seus sonhos? Jamais. Enfim, Dario carrega esta tristeza no coração, e vive muito insatisfeito e inseguro. Capítulo 3. Em Damasco. Na esteira luminosa que se faz a pouca distância, o príncipe já vislumbra a vida e as atividades noturnas de Damasco. Diminuindo a velocidade do animal, ele pensa, muito incomodado, naquilo que o espera. Será mais uma das habituais reuniões para avaliar as atividades e as atuações dos líderes islâmicos presentes. São todos investidos nos mesmos poderes e, consequentemente, nas mesmas atribuições civis e religiosas. Estas últimas determinam, sem contestação, as primeiras. Extremamente cansado, sedento e faminto, é recebido pela guarda. Esta, reconhecendo-o, recepciona-o de acordo com a sua hierarquia. Horas depois, banhado, vestido numa túnica branca de tecido luxuoso, sapatos macios e muito confortáveis, livre das armas e das incômodas bagagens, ele adentra um riquíssimo salão, onde se reúnem homens das mais variadas aparências, seguidores fiéis do profeta Maomé. Aparentando descontração, estão, todavia, expectantes quanto àquilo que virá e que faz parte intrínseca das suas vidas. Sentados em confortáveis almofadas, eles se deliciam com as iguarias que são fartamente oferecidas sobre uma mesa baixa e longa. Abraçado, efusivamente, por quase todos, Norimar toma lugar entre eles. Outros membros vão chegando e igualmente se acomodando. O anfitrião, Califa Mustafa Galib, por alguma razão desconhecida, está muito atrasado para o horário pré-estabelecido. Quando ele chega, todos se levantam reverentes e fazem o habitual salam aleque. De imediato, um deles é o porta-voz dos diversos augúrios. Agradecido e respeitoso diante dos que compareceram, o anfitrião senta-se no lugar de destaque, junto aos seus pares que com ele chegaram. Diante das grandes portas que exibem um trabalho artesanal admirável, alguns guardas, silenciosos e imóveis como estátuas vigiam. Jovial, o califa saúda-os. Que sejamos dignos de estarmos reunidos aqui e envolvidos nas mesmas propostas de fé e de disciplina. Que Alá nos cubra,
a todos, com as suas bênçãos e a sua clemência. Saúde, paz, muita prosperidade e incontáveis vitórias sobre os infiéis. Explodem vivas. Alguns se abraçam, em meio a muito ruído. Agora, prossegue ele, faremos uma avaliação dos ganhos e das perdas, do movimento do nosso sistema de governo, nos seus diversos empreendimentos. Um intendente senta-se ao seu lado e vai numerando as operações e os balanços financeiros. Após esta exposição, a maioria tira dos seus alforjes petições, papéis com registros de tratados, contas e várias anotações a respeito dos assuntos que vieram tratar e debater. Com dificuldades, eles se entendem, ou se desentendem, abrindo espaços para os diversos assuntos na exacerbação das suas emoções, voltados para os seus interesses. Entrando pela madrugada, todos se ressentem do cansaço das viagens e dos debates extenuantes. Após uma alta refeição, entre editos e brincadeiras ou, ainda, na dilatação dos mesmos assuntos, todos saem, aos poucos, em busca de um justo repouso, até a próxima convocação. Extremamente cansado e analisando ainda as atitudes dos seus pares, Norimar decide descansar também. Seu corpo e mente precisam de uma boa pausa, e sua alma anseia libertar-se para o devido refazimento espiritual. Lamentavelmente, constatou, mais uma vez, que apesar da boa vontade, será extremamente difícil chegar a um consenso. A má vontade e os delírios dos extremistas, no poder que representam, impedem os desejáveis progressos. O próprio povo, por vezes tão sofrido, acomoda-se em nome das tradições e das suas crenças cegas. Isto, o que mais entristece esse príncipe. Ele exerce, fiel e dedicado, sua régia atribuição, civil e religiosa, carregando na alma esperanças de tempos mais justos e mais felizes para todos. Sabe que para o momento esta aspiração é quase impossível, mas não deixe de sonhar com um mundo no qual todas as religiões se congraçem, e todos os homens se amem, se respeitem e decidam de comum acordo a implantação de uma justiça perfeita, aquela que traz o celo celeste e que se impõe, naturalmente, beneficiando todos os filhos de Alá. Nós sabemos, meus caros leitores. Cada povo acredita que os seus códigos de leis e modus vivendi sejam a única fórmula possível e ideal para toda a humanidade. Um dia teremos uma compreensão mais elevada e um conhecimento maior das leis divinas que nos regem. Questão de tempo e de evolução apenas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No exercício de sua atuação como soberano de um povo, Norimar sabe que o poder supremo pertence à divindade. O esforço em descobrir-lhe a vontade e cumpri-la será, sempre, do homem. Mas, como fazê-lo, de fato e de direito, se vive preso a tantas convenções humanas? E como se libertar destes laços sem pôr em risco a própria vida, a vida dos seus, e o contexto de governabilidade que depende também da sua atuação? Seria um caos. Tem consciência, todavia, da necessidade de mudanças. O que fazer? Há todo um contexto conservador, radical, impositivo e por vezes violento. Ratifica, dia após dia, a sua fidelidade, na condução do seu amado povo. Este, porém, conta com a preservação dos seus hábitos e dos seus costumes e, muito principalmente, com a disputa constante de uma supremacia religiosa, frente aos outros povos. O seu reinado exige um posicionamento lúcido, submisso e às vezes cruel, muito cruel. Esta dolorosa constatação agride fortemente ante seus ideais de vida. Analisando a si mesmo, como se sentiria se, diante dos seus filhos, aqueles que ainda virão, trazidos pelas mãos clementes e poderosas de Alá, os ditames da lei estiverem acima do seu amor e da sua solicitude filial? Como será, enfim, o seu amanhã? Se na sua mente e no seu coração as ideias que se modificam a cada novo instante,
Como e por que tantos outros da sua amada raça não são passíveis das mesmas influências renovadoras? A propósito, recorda que o califa, ao chegar, resumiu em poucas palavras, pronunciadas com um certo enfado, as razões do seu atraso. Ele conduzira, pessoalmente, a execução de um dos seus servidores. Este se passara para o lado do inimigo, vendendo informações importantes e expondo-os ao perigo. Sua tola cabeça, exclamou com ironia e desprezo, rolou, sob o golpe certeiro do carrasco, livrando, assim, o mundo, de mais uma serpente peçonhenta. Tudo isso dissera desculpando-se pelo pequeno contratempo, que o fizera procrastinar o prazer, sempre renovado, de bem receber os seus convidados. Porque, em vez de torturá-lo e tirar-lhe a vida, como de costume no cumprimento fiel da lei, não lhe foi concedida uma nova oportunidade para arrepender-se e redimir-se, diante de tudo e de todos. Norimar não ignora que o acusado talvez mentisse e enganasse, prometendo tudo para prosseguir traindo, imperfeito que é, ainda como tantos outros. É a luta renhida do bem contra o mal, da verdade contra a mentira, da fidelidade contra a traição. Apesar de tudo, espera o melhor das criaturas e vê nesses deploráveis exemplos algo muito mais complicado e triste, com raízes na miséria e na ignorância. Há que educar-se os filhos de Alá com compreensão e muita responsabilidade, a fim de que não pratiquem erros tão clamorosos, nem se percam nos caminhos da vida. Traição, comportamento execrável. Terrível viver numa situação limite. Entre a honra e a desonra, a verdade e a mentira, a segurança e o perigo. Traidores, porque eles existem. Por que as pessoas traem? Alguns são tíbios, inseguros, outros, mais ambiciosos, mudam de lado, iludidos com pretensas vantagens. E se eu, príncipe Norimar, modificasse a solapa os meus ideais e as minhas crenças? Seria taxado de traidor, execrado e executado, sem piedade. Porque este coração criado e alimentando nestas leis e nestes costumes alberga hoje outros anseios. Os meus conflitos existenciais sempre me acompanharam, todavia eu sei perfeitamente quando se instalaram de vez em minha alma, apontando-me novos rumos. Norimar recorda acontecimentos muito graves, que responderam com muita lógica aos seus conflitos, enquanto prossegue nas suas reflexões. A vida sagrada sai das mãos de Alá. Sequer sabemos como isto se processa. Temos, a respeito, algumas explicações que se perdem nos caminhos, sem as desejáveis conclusões. A existência é o nosso bem maior. Ainda assim nós, os poderosos, assim nascidos ou legalmente nomeados, jogamos com as nossas vidas e com as vidas dos outros, principalmente com as vidas dos nossos inimigos, porque estes nada valem para nós. Mas como ficamos quando, investidos no poder, executamos o nosso semelhante? E, afinal, quem eram eles e de onde vieram? Quantos amores viveram, e de quantas alegrias ou tristezas foram feitas as suas existências? O que os levou a agir tão desastradamente, pondo em risco a própria existência? Como saber? Como nos atermos estas e a outras lições de igual teor, se o tempo é exíguo e precisamos cumprir tantas leis? Norimar, Norimar, acautele-se. Ele exclama, em alto e bom som, mas prossegue com as suas conjecturas. Algum dia modificar-se-á essa estrutura tão rígida. Em sua maioria, os líderes mundiais, poderosos e tiranos, não param para refletir, apenas agem, compulsivos e acomodados. Há tanto por fazer, mas há tanto por gozar também. Alá trabalha, incessantemente, mas muitos dos seus filhos amulentam-se. O tempo existe para ser bem aproveitado na direção do melhor, num saudável e razoável progresso. Sendo justo, alguns líderes, mesmo enfrentando hostilidades, demonstraram boas intenções nas suas políticas e deram ensejo a algumas mudanças. Entre estes e outros pensamentos,
Norimar começa a entregar-se ao sono. Após uma noite bem dormida, talvez veja a vida sob outro prisma. Sabe que não, todavia, no momento precisa relaxar. Roga ainda as bênçãos de Alá, de seus pais e dos seus antepassados. Nos dias vindouros haverá muito por fazer, resolver, decidir. Serão longos dias de conversas, tratados, decisões, festas, comidas e danças, e após o término, regressará mais desiludido que antes, certo de que o tempo ali investido em nada mudará os seus dias ou a sua vida. Desbarata um tempo precioso, mas deve comparecer, participar. Depois destas reuniões, deverá implantar no seu palácio as aparentes mudanças, resolvidas e sacramentadas. Os mais poderosos tentam mostrar ao povo que os seus soberanos estão atentos e interessados nas suas vidas, quando, numa conclusão honesta, sabe-se que ali foram implantados e oficializados os desejos e os interesses dos próprios líderes, estribados nos seus habituais vícios morais. Aqueles que lhes estão submetidos seguem e cumprem, cegamente, as suas vontades. É mais fácil ser empurradas pela força das circunstâncias, e às vezes, pelo medo, que agir por conta própria. Há sempre um preço a se pagar e a acomodação é um dos defeitos mais antigos e arraigados do ser humano. Lamentável. Em todos os tempos tem sido assim, meus caros leitores. Independentemente de nação, credo ou política, as ordens e as leis chegam esmagadoras, e são quase sempre de maneira inquestionável cumpridas. Aqueles que as desafiam pagam as suas ousadias com castigos, perseguições implacáveis e quiçá com a própria vida. Alguns povos caminham mais rápido na aceitação de um patente progresso, que se instala no mundo, mas outros reagem exasperados ante a possibilidade de mudanças, fanatizados que são pelas ideias impostas e mantidas, vigilantes e controladores para não perderem as suas prerrogativas e vantagens pessoais. Capítulo 4. Planos de Ventura. Admiravelmente bela, Fátima aguarda o regresso do noivo. Em verdade, ele já retornara, mas devido aos seus encargos não pôde vê-la, ainda. Elegante, montado em seu cavalo, ele se aproxima, ligeiro, levantando a poeira da estrada. Safira divisa a distância. Alegre e bulhenta vai avisar. O seu belo príncipe se aproxima. Os olhos de Fátima brilham e um sorriso bem-aventurado se lhe desenha na boca bonita e sedutora. Obrigada, querida menina. Agora, pode ir, sim. Sorrindo, Safira desaparece. O príncipe Norimar chega, salta da sua montaria resfolegante e suada, sacode-se para livrar-se da poeira e apruma-se, cuidadoso, mas, antes de visitar a noiva, vai à tenda do seu futuro sogro, saudando-o, respeitoso. E salve, digno Dário. Que Alá o cubra com sua sombra poderosa. E que esta sombra jamais o abandone, caro príncipe. Como está o meu futuro sogro? Muito bem, graças aos céus. E você, como vai e como foi sua viagem? Como sempre. As reuniões e os compromissos decorrentes me prenderam mais do que eu esperava. Enfim, conseguimos, de algum modo, alguns pontos em comum, além das decisões que deverão ser implantadas. Nosso povo espera de nós muita dedicação e responsabilidade. A tarefa que pesa sobre os meus ombros não é fácil, Dário. Bem sei e admiro-o. Quando chegou? Há alguns dias, todavia, minhas atribuições no palácio não me permitiram vir antes. Agora, adiantados os meus encargos mais urgentes, aqui estou. Feliz por vê-lo bem e ansioso para rever a estrela mais brilhante do meu céu. Como ela está? Bela e boa, como sempre. Sou pai e, como tal, suspeito nos meus julgamentos, porém, esta filha é um raro presente que a vida me deu. A incumbência que brevemente lhe passarei às mãos é grave e solene.
bem sabe do meu imenso amor por ela e o quanto ela é merecedora desta afeição sagrada. Seja feliz e faça, muito, muito feliz também. De onde eu estiver, quando deixar este mundo, ser-lhe eternamente grato. Sinto-me honrado, caro Dário, pela confiança. Adoro Fátima. Farei dela minha rainha e a mulher mais feliz deste mundo, eu lhe prometo. Bem, vou procurá-la, se me permite. Naturalmente, fique à vontade. Agradeço-lhe. Safira já me viu e, por certo, avisou-a. O príncipe saúda novamente o sogro e sai rapidamente. Fátima firma os pensamentos na direção do amado que, próximo, se faz sentir poderosamente. Norimar se anuncia e é recebido por Damiana, que após tê-lo recepcionado, se distancia. Sentado num pequeno móvel, em forma de U, ele aguarda. Seu sangue ferve de ansiedade. Ela se faz esperar. Minutos depois, Fátima adentra o recinto, caminhando devagar, entre sedas e tecidos de gaze brancos e esvoaçantes. Os belos cabelos caem-lhe sobre as costas em brilhantes cascatas, joias e adereços finíssimos e valiosos a enfeitam, o perfume que voa de sua pessoa embriaga, os minúsculos pés, calçados em sandálias douradas, parecem levitar sobre o espesso tapete persa. Intimidada, diante das próprias emoções, ela se aproxima, sorrindo, olhos faiscantes. Ele se levanta, arrebatado, e toma nos braços, ansioso. Beija nos cabelos, nos olhos, e em todo o rosto, apertando-a fortemente, de encontro ao peito. Equilibrando-se nas pontas dos pés, ela recebe seus beijos apaixonados, retribuindo-lhe na mesma intensidade. Permanecem assim, o tempo parou, nada mais existe, a não ser eles, mesmos, e o imenso amor que os une. Enfim, Norimar lhe fala, coração na voz. Querida, amor da minha vida. Que os céus a ilumine e a proteja sempre. Quanta saudade. Meu querido, eu também morria de saudade. Que você seja 1000 vezes abençoado por existir e por ser o meu amor. Como está? Ele indaga, beijando-lhe as mãos pequeninas. Melhor agora, com sua presença. Como tem passado e o que tem feito? Muito bem. Mantenho-me atenta e ativa, naquilo que diz respeito à minha vida presente e à minha vida futura. Mal posso esperar o dia bem-aventurado, no qual nos uniremos para sempre. Eu também. Quero tê-la em definitivo para mim, Fátima. Você iluminará o meu caminho, tal qual a estrela da manhã. E você será o sol dos meus dias. Abraçados, eles conversam, horas a fio, até que Norimar se despede e montado no seu corcel regressa ao seu palácio e aos seus deveres e de sultão. O dia do enlace se aproxima e os preparativos vão se intensificando. Enquanto ele se distancia e se perde na poeira da estrada, Fátima reflete, o quanto lhe é importante na sua existência. Como seria se não o tivesse conhecido ou se ele não amasse? A este pensamento, seu coração se aperta e sem que ela possa evitar, um soluço forte dá início a um pranto estranho e aparentemente sem razão. O pai chega e se surpreende. Filha de minha alma, o que houve? Alguma má notícia? Vocês se desentenderam? Não posso crer. Não, meu pai, de modo algum, ela responde com dificuldade. Soluços incontidos sacudem-lhe a pequena e frágil figura, nada aconteceu. Penso que se vier a perder Norimar, não sobreviverei. E, se sobreviver, serei uma morta-viva. Filha, o que é isso? Afaste esses pensamentos. Estes falsos presságios devem acometer todas as noivas. Descanse este coraçãozinho, vamos. Os dois não sabem, mas são observados por Séfora. Ela viera à procura do marido. Sorrateira, porém, ficou ali a ouvi-los, antigo hábito seu.
punhos fechados, quase a ferir as palmas das mãos com as suas unhas afiadas, pensa rancorosa. Chore, chore muito, sua tola. Vocês jamais serão felizes. Farei tudo para impedir. Sua presença incômoda me atormenta. Você é um ser desprezível, que eu mataria de bom grado. Odeio você e o seu abjeto pai, este ser que eu abomino, mas que devo suportar. Vocês dois são um empecilho no meu caminho. Preciso livrar-me de vocês. Quero ser feliz com o meu Selic, belo e jovem, mas paupérrimo. Controlando-se, enfim, e disfarçando o que lhe vai à alma, ela entra e indaga, irônica. Dário, posso contar com a sua presença no jantar, ou pretende ficar aqui com sua filha? Irei daqui a pouco, Séfora. Como pode ver, Fátima não está bem. O que tem esta menina? Como é estranha. Nunca sei o que se passa com ela. Tivesse eu o dom de adivinhar, quem sabe, não é? Ela comenta displicente. Notando-lhe a ironia e o azedume, Fátima agradece ao pai. Obrigada, meu pai. Eu já estou bem, pode ir. Tem certeza, filha? Sim. Pode ir despreocupado. Deve ser, como disse, apenas uma ansiedade natural. Está bem, então descanse. Ele a beija, amoroso, sob o olhar debochado da mulher e, adiantando-se, se vai, sem olhar para trás, nas suas passadas largas e contrariadas, enquanto Séfora, ligeira, se esforça para acompanhá-lo, lamentando-se. Ora, Dário. Você me esquece por causa de sua filha e está sempre de maus bofes comigo. Para ela o melhor, para mim as eternas reprimendas. Tudo de acordo com os merecimentos, minha cara. Amo minha filha, e contra isso, você nada pode. Conforme-se. Altendo a voz para ser ouvida, ela prossegue. Você me desespera, tratando sua filha como se ela fosse um bebê. Trato-a da forma que eu quiser. Não se meta. Não admito intromissões, nem suas nem de ninguém. Nunca admiti. Soprando o ar dos pulmões com muito ruído, ela explode. Está bem, que fiquem grudados, pouco me importa. Ai! Que tormento! Assim, o jantar decorre sem alegria e sem entusiasmo. Ambos se alimentando sem apetite e sem apreciar, devidamente, os saborosos pratos. Fátima não faz as refeições com os dois, há muito tempo, que antes terminavam com os gritos da madrasta, as lágrimas da enteada e as explosões de Dário, o que escandalizava todos na casa. Dário modificou esta situação, dando certa independência à filha e furtando as diatribes de Séfora. Todavia, sofre com isso. Invariavelmente, trabalha e viaja aflito e muito inseguro, por causa do gênio de Séfora. Esta mulher, além de ser imprevisível, não conhece limites. Hoje compreende como e por que Fátima nunca gostou dela. Respeitando os limites da vida particular de seu pai, Fátima conforma-se em viver algo afastada. E é filha única. Séfora é má e injusta. Alberga no coração muito veneno. Na sua vontade, infeliz, de calcar a todos sob os seus pés, tenta dominar aqueles que lhe privem a vida diária. Muitas vezes, Fátima tentou aproximar-se, fazer-se amiga, mas foram tentativas desastrosas. Hoje, quanto mais distância entre elas, mais paz. Norimar, por sua vez, observando a habitual agressividade de Séfora, afastou-se dela com firmeza e sem disfarces. Ele prevê nesta mulher um grande perigo para as vidas de Dário e de Fátima. Os rapapés, com os quais ela um dia pretendeu incensá-lo, não passaram dos ensaios, porque ele se posicionou severo e objetivo, fazendo-a entender que se ela distrata sua noiva, deve dispensar-lhe o mesmo tratamento, sem hipocrisia. A ver a intenção desta mulher, porém,
seria usufruir vantagens. Afinal, após o casamento, serão parentes. Lamentando o comportamento da futura sogra, Norimar jamais o comentou com Dário. Respeita-o e deplora-lhe a vida conjugal. Enquanto galopa em direção ao seu palácio, analisa a própria existência. Ultimamente tem feito isso com muita frequência. Sou vitorioso em todos os aspectos da minha vida, não há como negar. No campo das afeições, tenho o amor da minha adorável Fátima. Meu futuro sogro é uma ótima pessoa e nos entendemos muito bem. No meu palácio, as coisas andam bem, apesar dos meus conflitos. Olhando para trás, recordo minha infância, naquilo que ela foi e no que representou em minha existência, fazendo de mim o que sou. Passou tão rápida quanto uma estrela cadente. Em meio às expectativas e preparações para este futuro, eu vivi, sempre. Ainda assim, consegui um tempinho para dedicar-me às brincadeiras, junto aos outros meninos. À noite, cansado, deitava-me no colo macio de minha mãe, fechava os olhos e ouvia dos seus lábios histórias fantásticas e lendas do nosso povo. O mundo parecia tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno. Ele cabia, inteirinho, na palma da minha mão e eu pretendia conquistá-lo. Afinal, tudo era tão simples. Eu podia tudo. Jamais haveria algo que eu não pudesse vencer. Obstáculos. Eu superaria todos eles com galhardia. Dominaria até os ventos e os mares. Com o fogo líquido da coragem correndo nas minhas veias, eu venceria todas as batalhas. Que viessem os inimigos e eu os esmagaria. Tempo de ingenuidade, de ilusão, de fantasias, decisivo na formação do caráter bendito, quando bem aproveitado com amor e responsabilidade por aqueles que nos têm sob a sua guarda, iluminados pelo olhar poderoso de Alá. Com a chegada da puberdade, os encargos foram se estabelecendo à minha volta, demonstrando, sem rebuços, aquilo que me esperava. Todavia, com meu amado pai à frente de tudo, eles pareciam distantes, irreais, apenas jogos que não teriam maior implicação em minha vida. Um dia, ó, Alá, quanto dói recordar, a invasão devastadora do nosso palácio e de nossas terras. Horrível, um massacre. Naquele dia, eu me encontrava em Damasco, estudando junto aos sábios na mesquita. Sem entender por que eu estivera triste e envolvido em maus presságios durante todo o dia. Desbaratando o tempo, numa notável dispersão, fui duramente admoestado. Sem poder concentrar-me, pensava nos meus pais e senti uma grande dor no peito. Em dado momento, um cavaleiro estropiado chegou trazendo-me a notícia do ataque ao nosso palácio e ao nosso povo. Em meio a tristes lamentações, rasgando os restos das suas vestimentas, ele anunciou-me a morte dos meus amados pais. Dia infeliz. Chorei todos os prantos possíveis e imagináveis. Verti todas as lágrimas que a minha alma jovem possuía. Meu corpo estremeceu e todas as suas fibras se revoltaram, minha mente turvou-se, negando-se a razão. Quase enlouqueci. Depois de algum consolo e socorro, recebidos dos meus mestres, rogando a Alá que me sustentasse, regressei junto aos meus pares, com o coração em azorragues dilacerantes. O que os meus olhos veriam? Meu cérebro criava imagens terríveis. A galope intenso, suadores e ansiosos, enfim, chegamos. Encontramos tudo fumegando ao redor, exceto o palácio. Nunca entendi por que eles o preservaram. Quantos corpos destruídos! Aqueles que sobreviveram encontravam-se feridos ou traumatizados. Desvairado, percorri como Simão no deserto os diversos ambientes do palácio, descendo e subindo patamares à procura dos meus amados pais, e deparei-me com os dois abraçados e cadaverizados, nos seus aposentos. Senti uma dor tão forte, tão lancinante em meu peito que duvido possa sentir outra igual algum dia. Atirei-me sobre eles, enlouquecido de dor. Beijei,
sem parar, os seus rostos amados e as suas mãos benditas. Com ajuda, acomodei-os no leito, arranjando-os com ternura imensa, quase sem enxergar, devido às lágrimas ardentes que me socorriam no meu desespero inaudito. Ajoelhei-me diante deles e elevei uma oração a Alá, agradecendo-lhe suas abençoadas existências, os anos de amor, ternura e dedicação. Que o Todo Misericordioso os conduzisse ao paraíso. Deixando-os, enfim, e me inteirando sobre tudo, passei a dar ordens, todas referentes às providências urgentes, com respeito à tragédia. Com auxílio de quantos vieram comigo de Damasco, somados àqueles que sobreviveram e podiam movimentar-se, socorremos os feridos, enterramos os mortos, reviramos os escombros, consertamos, limpamos, lavamos, organizando novamente a vida ao redor, a começar pelo palácio, selvagemente depredado, ações que desincumbi chorando, em meio a muita dor, dor que me acompanharia pelos tempos, jamais esquecida. Tudo terminado, com as roupas sujas de sangue, de fumaça e de terra, cabelos desgrenhados, rosto desfigurado de horror, saí sem rumo pelas propriedades, pelos campos, em meio às árvores, feito um ébrio a me agitar, insano, a falar coisas sem nexo, até exaurir-me e cair ao chão, rosto na terra, com o choro convulsivo. Completamente entregue à aflição que me dominava, gritei, debati-me, lamentei. Minha alma, revoltada, parecia estar nos suplícios do inferno. A estranha voz que os meus ouvidos captavam não parecia minha, roufenha, saída das minhas entranhas. Aos poucos, exaurido, perdi a condição de externar o meu desespero. Quedei-me imóvel, hebetado, aparentemente sem ossos, sem músculos, sem nervos ou reações, quase inanimado, um trapo humano. E assim fiquei. Por quanto tempo? Não sei. Quando me levantei, trôpego e quase incapaz de me orientar, regressei ao palácio, mergulhei em longo banho para depois me arrastar até os meus aposentos, onde dormi sem vontade de despertar. Notara, silencioso e grato, a presença respeitosa e providencial do meu querido amigo Ahmed, que mais tarde viria a ser meu competente administrador, antigo companheiro de infância, a olhar-me à distância, sem contudo interferir, concluindo, na sua natural sabedoria, que assim seria melhor. Quando adentrei novamente o palácio, ele também o fez, solícito e silencioso. Enterrei meus pais com as pompas devidas, as suas prerrogativas de soberanos do nosso povo e representantes maiores da nossa hierarquia política e religiosa. Deixava para trás os sonhos e as ilusões, sacramentando na minha nova vida as grandes responsabilidades, para as quais eu havia sido preparado. Amenizadas, enfim, as maiores dores, passei a deplorar as guerras e as constantes querelas, visceralmente. Numa posição de destaque, exposto a todas as formas de agressão, a maioria, injusta, na insegurança de cada dia e na premência de tudo resolver dentro das sagradas leis, surpreendi-me então mergulhado em insuperáveis conflitos, que me acompanham até os dias de hoje. Como viver, governar bem, amar e ser feliz mergulhado em tantas indagações íntimas. Ser feliz? Doce ilusão. Posso ser razoavelmente feliz ao lado da minha adorada Fátima. Sem ela, nenhuma esperança de ventura. Só a doce expectativa de tê-la para mim, de fazê-la minha rainha, me mantém inteiro, suportando o peso esmagador sobre os meus ombros de governante. Alá jamais nos separe, eu não suportaria. Seria melhor arrancar meu coração e dá-lo aos abutres. Sem Fátima, onde o ar para respirar, o bálsamo para as minhas dores, a cor e a beleza, a solene e grandiosa melodia dos mares na imensidão das suas águas. E o sublime encantamento dos cantos dos pássaros. Sem ela, numa cegueira voluntária, eu não veria a luz do sol, nem o brilho das estrelas. Sem ela me faltariam a acuidade, a alegria e o conforto espiritual. Viveria sem poesia e sem beleza.
O sopro da vida, aos poucos, se esvairia do meu ser. Norimar leva a mão em forma de garra ao peito e aperta-o, pensando. Alá. Abençoe o nosso enlace e o nosso futuro. Vivo de acordo com a vossa lei. Nesta eu me posiciono com coragem e fé. Quando me debato em conflitos, como estes, anseio por respostas. Contudo, se a vida me roubar Fátima, como fez aos meus queridos pais, não serei mais fiel nem seguidor de coisa alguma, porque não terei, certamente, coração tampouco alma. Meu poder temporal e religioso, assim como meus objetivos e aspirações, dependem da realização deste amor. Um fracasso neste anseio será minha condenação, meu suicídio moral, pois a este amor eu entreguei todas as minhas esperanças de felicidade. Abatido, Norimar se ressente, emocionalmente, exausto. Estanque o animal sem desmontar faz alguns exercícios rápidos de respiração para reequilibrar-se, antes de prosseguir. Alguns quartos de hora depois, ele divisa um grupo de salteadores que se aproximam, velozes. Toma da cimitarra que carrega na cintura e aguarda-os, em posição de defesa. Conclui que fora muito imprudente escolhendo aqueles sítios. Todavia, tem pressa. Uma comissão de líderes das diversas tribos aguarda-o no palácio. Por este motivo, escolheu o caminho mais curto. Os salteadores aproximam-se, belicosos. Sob a ameaça de outras armas, ele é aconselhado a tirar a sua ao chão, o que o faz, sem outro recurso. Cuidadoso, imóvel, aguarda, enquanto o chefe do bando o analisa. Acho que conheço você, ele diz, enquanto dá voltas, fazendo um barulho surdo com as patas do cavalo sobre a areia. Sim, você é o príncipe Norimar. Ora, ora. Descanse, nada tenho contra você. Sou um devedor, consciente e grato, ao seu falecido pai, o rei Nassif, e agora tenho a chance de honrar minha antiga dívida, quitando-a, em nome de Alá, libertando você. Norimar abstém-se de indagar-lhe o que eu quer que seja. Passe ao largo e vá-se embora, ordena ele, deixando os seus sequazes contrariados. Quando passar por aqui, novamente, caso se atreva a isso, não esqueça de que nada mais lhe devo. Este território é meu. Agora vá. Cauteloso, Norimar começa a se movimentar, quando ouve. Quanta empáfia! Sequer agradece, dizendo isso, o salteador cospe de lado, com barulho e nojo. Permanecendo em silêncio, Norimar faz a Limária caminhar, devagar a princípio, para depois intensificar o galope, distanciando-se rapidamente. Sente-se humilhado. Seu sangue ferve nas veias. Quisera poder reagir, mas seria tão temerário quanto